Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo, Um estudo minucioso da Palavra de Deus. E como foi, Espero que foi muito bom, O Natal, a passagem do dia 24 para o dia 25. Hoje nós já estamos, no dia 26 de dezembro. Estamos aí, terminando o ano, Daqui a pouco já estamos no ano 25 e nós estamos, graças a Deus, mais uma vez reunidos, para o nosso estudo minucioso da Palavra de Deus. Eu convido você, pega a sua Bíblia e vamos junto fazer esse estudo, que esse estudo está sendo um estudo, que nós estamos, aprendendo algo novo que Deus está passando para nós através desse estudo. Então eu convido você, pegue sua Bíblia, vamos junto fazermos esse estudo. Que nos diz em Josué capítulo 2: E Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias a Sitim, dizendo: Ide, reconhecei a terra e Jericó. E eles foram e chegaram à casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disseram ao rei de Jericó o seguinte: Eis que chegaram aqui esta noite uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Eles foram aonde? Eles foram numa casa de prostíbulo, prostituição. Por que eles foram lá, nessa casa? Porque é uma casa, que pode, entrar qualquer pessoa, qualquer homem pode entrar numa casa, dessas. Eles não iam, entrar numa casa de família, secretamente, porque eles não conheciam o povo de lá. Então eles acharam melhor ir numa casa, num prostíbulo, de prostituição, porque ali vai todo homem, tem esse livre arbítrio, vamos dizer assim, de entrar e sair naquele lugar. E eles entraram lá. Só que eles entraram lá, outros homens estavam lá nesse local e foram e contaram para o rei que tinha, os homens de Israel estavam na cidade. Aí o que aconteceu, O rei ficou sabendo que esses homens estavam lá. Aí vamos continuar aqui. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: Certamente que os homens vieram a mim, mas eu não sei de onde eles são. Então, como ela, teve um álibi, olha, eles vieram, mas eu não sei de onde que eles vieram, de quem eles são. Eles vieram aqui para minha casa. Aí olha só o que aconteceu. E quando na escuridão a porta se fechava, aqueles homens saíram, não sei para onde os homens foram. Ide atrás deles depressa, porque os alcançareis. Mas ela os fez subir do eirado e os escondeu sobre os canais do ninho que pusera sobre o eirado. Os homens correram atrás deles pelo caminho do Jordão até os vaus. E logo que os que procuravam se foram e a porta se fechou. Então, o que nós observamos aqui, irmãos, que essa mulher, Raabe, os homens devem que conversaram com elas, os filhos, de Israel devem que conversaram, chegaram a ela e conversaram com ela: olha, nós estamos espionando a terra, nós vamos destruir, o meu povo vai vir destruir essa terra aqui. Aí ela deve que temeu, porque havia sim muitas guerras e o povo de Israel naquela época, eles eram muito temível. Então Deus estava com eles, então a guerra que eles faziam, eles venciam. Então era um povo que todas as nações ali em volta queriam distância deles, porque sabia que todas as guerras que eles entravam, todas as batalhas, eles ganhavam. Então, e essa mulher já tinha, vamos dizer assim, uma propaganda, do que era, de quem era o povo de Israel. Por isso
que ela escondeu esses 2 homens? Para salvar a própria vida dela. Ela foi uma mulher sábia nesse sentido. E Deus, né, trabalhou isso no coração dela. E aí a gente continuamos aqui. E quando na escuridão a porta se fechava, aqueles homens saíram. Não sei para onde os homens foram. Ide atrás dele depressa, porque os alcançareis. Então ela falou para aqueles homens, né, do rei: olha, vai atrás deles, que eu fechei a porta aqui e eu não sei para onde que eles foram. Talvez vocês alcancem ele. Mas ela os fez subir do eirado e os escondeu sobre os canais do linho que pusera sobre o eirado. Os homens correram atrás deles pelo caminho do Jordão até os vaus, e logo que os que procuravam se foram, e a porta se fechou. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E ela disse aos homens: eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela estava já sabendo. A notícia já tinha corrido, né? Ela já estava sabendo disso. Então ela disse: eu sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o terror de vós caiu sobre nós, e que todos os habitantes da terra se estremecem diante de vós. Tá vendo? Ela tinha esse conhecimento. Porque ouvimos que o Senhor fez secar as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e como agiste com os 2 reis dos amoreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais exterminastes. Nós ouvimos e nosso coração temeu, e em ninguém ficou coragem diante de vós, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E agora, jura-me pelo Senhor que, como usei de benevolência para convosco, assim também usareis de benevolência para com a casa de meu pai, e dá-me um sinal verdadeiro, de que conservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e tudo o que eles têm, e que salvareis vossas vidas da morte. E os homens lhe disseram: nossa vida pereça pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio. Quando o Senhor nos entregar a terra, então usaremos de benevolência e de fidelidade para convosco. E ela os fez descer por uma corda pela janela, porque sua casa estava sobre o muro da cidade, e morava sobre o muro. E ela lhes disse: ide para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e escondei-vos lá durante 3 dias, até que eles regressem, e depois seguireis o vosso caminho. E o Senhor e os homens lhe disseram: eis que da mesma maneira estaremos livres de vosso juramento que nos fizeste jurar. Eis que nós entraremos na terra, e ata este cordão escarlate a janela pela qual nos fizeste descer, e recolhe em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. E se alguém sair fora das portas da tua casa, seu sangue cairá sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas se alguém tocar a mão em qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça. Então eles fizeram um acordo, né? Olha, nós iremos sim salvar vocês, toda a sua família, seu pai, sua mãe, seus parentes, tudo. Mas vocês têm que entrar dentro da casa e ficar quietinho lá dentro, não pode sair. Porque se sair, nós não vamos mais ser responsabilizados por isso. Mas se tu denunciaste este nosso negócio, estaremos livres do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: assim seja como disseste. E ela os despediu, e eles saíram, e ela atou o cordão escarlate à janela. E eles partiram e chegaram ao monte e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltassem. E os perseguidores o procuraram por todos os caminhos e não o acharam. Então os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram o val, e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe relataram tudo o que lhe sucedera. E disseram a Josué: o Senhor entregou em nossas mãos toda a terra, e todos os habitantes da terra estremecem diante de nós.
Então ele já, né, ficou ali já sabendo, né, que os habitantes daquela terra tinham medo deles. Então eles ficaram que fortalecido, né, quando você vai a algum lugar que você, né, saiba que aquele povo tem medo de você. Então o povo de Israel já ficou nesse sentido fortalecido para, né, invadir, né, aquela cidade. Vamos ler o capítulo 3. E Josué se levantou de madrugada e eles partiram de Sitim. Ele e todos os filhos de Israel chegaram ao Jordão e passaram a noite ali, antes de atravessá-lo. E depois de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, os levitas sacerdotes que a levam, então partireis do vosso lugar e a seguireis. Mas entre vós e ela deve haver uma distância de cerca de 2.000 covados. E não vos aproximeis dela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passaste antes. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. E Josué disse ao sacerdote o seguinte: tomai a arca da aliança e passai adiante do povo. E eles tomaram a arca da aliança e foram caminhando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: neste dia começareis a enaltecer-te diante dos olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. E ordena tu os sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegastes à beira das águas do Jordão, então parai no Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: aproximai-vos e escutai as palavras do Senhor vosso Deus. E Josué disse: conhecereis por isso que o Deus vivo está entre vós, e que ele expulsará diante de vós os cananeus, heteus, heveus, perizeus, gigazeus, amoreus, jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra atravessará o Jordão adiante de vós. E agora tomai para vós 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pararem nas águas do Jordão, as águas do Jordão se deterão, as águas que correm de cima, e pararão como um muro. E o povo partiu de suas tendas para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam diante do povo. Esse povo, gente, é o mesmo povo que, quando Moisés, né, tirou eles lá do Egito, que eles passaram, né, o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho também secou, né, para eles passarem, o Jordão também secou para eles atravessarem. É o mesmo povo. Só que uma foi com Moisés e a outra veio ser com Josué. Então, olha só. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés pisaram à beira das águas, porque o Jordão estava cheio em todas as suas margens durante o tempo da colheita. Então as águas que corriam de cima pararam e levantaram-se como um muro, muito distante, à altura de Adã, cidade que está junto a Zeretã. E as que desciam ao mar do deserto, que é o mar salgado, foram completamente cortadas, e o povo passou diante de Jericó. E os sacerdotes que levaram a arca da aliança permaneceram firmes em terra seca no meio do Jordão. E toda a nação atravessou o Jordão em terra seca. Olha o poder de Deus que estava com o povo de Israel. Aí você me pergunta, irmã, cadê essa arca, a arca de Noé, essa arca da aliança, né? Que Deus fez, que eles carregavam para cima e para baixo. A gente percebe que até na época de Davi, né, ainda existia essa arca ainda. Essa arca, ela tinha um poder. Então, aonde que essa arca tocava, ali ficava, né? A pessoa ficava curada, a pessoa ficava próspera. Então, essa arca, ela tinha um poder, era um símbolo, né, do Espírito Santo, era um símbolo de Deus ali naquela arca.
Aí o que aconteceu? Cadê essa arca? Como sumiu essa arca no meio do povo? Eu creio que Deus recolheu essa arca, porque não se fala mais nela, nunca foi achado essa arca da aliança, ela nunca foi achada. Eu creio que Deus recolheu. Por que eu falo isso? Porque essa arca, ela tinha poder. Então, aí aquele povo já não estava mais obedecendo. Na época de Davi, até na época de Davi ainda existia, o povo não mais obedecia a Deus. Então, por esta razão, eu creio sim que Deus, ele levou essa arca, ele tirou essa arca da terra para que ninguém, né, visse, ou para que ninguém ficasse com essa arca, né, para ter aquele poder, né, porque essa arca ela manava poder, né. E isso a gente tem que observar como que Deus age em nossas vidas. Tem muita gente, né, muitas igrejas que eles pegam, né, talvez foi até daí que surgiu essa ideia, né, de consagrar objetos, né, para a população, para dizer que aquilo tem poder. Então, eu estava até passando, né, ouvindo hoje na televisão que o Papa, ele disse que se alguém passasse por um determinado lugar, os pecados daquela pessoa seriam perdoados. Então, é assim, é a crença deles, né, irmãos? Então, eu não vou discutir com crença de uma religião que veio, né, a milenar, né, vamos dizer assim. Mas no meu entendimento, no meu entender, para você ser perdoado de um pecado, não basta você passar em determinado lugar. Você tem que ter um renascimento, um novo renascimento, você tem que ter uma aliança com Deus, fazer uma aliança. Não é como tem muita gente, né? Não é com a toalhinha, não é com um copo d'água que você toma, que você vai ser, né, curado, que você vai ser perdoado. Tem que ter um conteúdo espiritual ali. Porque é fácil dizer que eu perdoo, eu peço perdão, mas só que de boca para fora, não tem um sentimento, né? Não tem uma obrigação de purificação diante de meu Deus. Então, eu creio que tem muitas coisas que eu digo até assim, tipo assim, superstição. Então, eu mesmo, quando muitas pessoas, né, que estão doentes, né, elas pedem oração para mim, aí eu até peço para elas, quando elas tá com aquele pedido de oração e elas querem ser, né, curadas. Então, eu falo para elas, pega um copo d'água, vamos orar para Deus colocar nessa água todo o poder de cura, né? Aí aquilo cura se a pessoa tiver, né, um arrependimento, tiver uma fé naquela água, porque precisamos também de ter um instrumento, né, para ser usado para Deus operar. Então, como o instrumento daquele povo de Israel era a arca, né, a arca da aliança, que ali existiam os mandamentos, porque os mandamentos estavam dentro da arca, porque ali eram os mandamentos de obediência que o homem deveria ter para com Deus. E eles carregavam aquilo nos ombros, era o peso, vamos dizer assim, né, o peso da obediência que eles carregavam diante de Deus. E hoje, talvez você me pergunta, e hoje, como que as pessoas, né, elas vêm a ser, né, perdoadas do pecado? É o arrependimento. É o arrependimento, é andar com fidelidade, com obediência aos mandamentos de Deus. Aí a pessoa é perdoada. Nós vemos, né, que antigamente, para ser perdoado, a pessoa dava, né, uma oferta ao sacerdote e aquilo, ele imolava aquela oferta e a pessoa era perdoada. Só que hoje não é mais assim.
Nós temos, né, que Jesus Cristo, que ele veio, né, ele mesmo diz que ele veio para a remissão dos pecados. Então ele é o Cordeiro. Então tudo que nós, quando queremos receber perdão de Deus, algo de Deus, nós temos que pedir ao Pai, como ele mesmo nos disse: olha, vocês pedem ao Pai em meu nome, que meu Pai, não sei se meu Pai fará, mas pede em meu nome. E é muito interessante, né, a gente saber dessas coisas, porque aí você louva a Deus, que você não depende de um homem para que os seus pecados sejam perdoados. Você depende de Deus. E Deus, ele é misericordioso. Nós sabemos que ele é misericordioso, porque se você dependesse de um homem, o homem é mau. Se o homem não fosse com a sua cara, você dependia dele para ele te perdoar, e ele não fosse com a sua cara e não perdoasse você. E aí você ficava dependendo, você ficava, nossa, como que eu vou fazer? Eu vou pagar. Aí o homem é corrupto, né? Você teria até que, igual muita gente, né, que acha, né, que pagando, dando dízimo alto, dando oferta alta, ele consegue, né, o perdão de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Infelizmente, não é assim. Para você alcançar o perdão de Deus, você tem que ter obediência aos mandamentos de Deus. Aí você alcança a misericórdia de Deus, como a própria Bíblia diz, né, que Deus, ele é misericordioso. Então não é por dinheiro, não é pela sua oferta, porque você pode falar assim: eu vou dar a minha casa para a igreja, para que Deus me perdoe. Talvez você fez um pecado, vamos dizer que você matou alguém, né? Aí está aquele remorso dentro de você: nossa, eu matei alguém, eu preciso me purificar. E você se sente imundo por causa daquilo, você se sente muito cobrado mentalmente, né? Espiritualmente, você está ali sentindo aquele peso, né? Daquela culpa que você fez. Aí talvez você fala: eu vou dar o meu tudo, porque tem igreja que pede, né, o seu tudo, dá o seu tudo. Aí você vai, acha que o seu tudo é o dinheiro, é todos os seus bens materiais, mas não depende, não é só bens materiais. Tem que ter uma fidelidade para com Deus, tem que ter um arrependimento para com Deus, para que Deus venha te perdoar de todo pecado, de todas as transgressões, né, que você praticou. Vamos continuar aqui, que ainda dá tempo. E quando todo o povo atravessou o Jordão, o Senhor disse a Josué o seguinte: tomai dentre vós 12 homens, um homem de cada tribo, e ordena-lhes, dizendo: tirai daqui 12 pedras do meio do Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes estiverem parados, e transportai-as convosco e depositai-as no lugar que passareis esta noite. E Josué chamou os 12 homens dos filhos de Israel, e escolheram um homem de cada tribo. E Josué lhes disse: passai adiante da arca do Senhor, no meio do Jordão, e cada um coloque uma pedra sobre o ombro, segundo o número da tribo dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos perguntarem no futuro o que significam essas pedras, então lhes direis: porque as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, quando ele passou pelo Jordão, e essas pedras serão por memorial para sempre aos filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram assim como o Senhor ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, conforme o número das tribos dos filhos de Israel. E as levaram consigo ao lugar em que pousaram, e ali depositaram ali. E Josué colocou as 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que separavam os pés dos sacerdotes que levavam a arca. Ali estão até hoje. Então, você vai pensar, aonde que estão, né, essas pedras? A Bíblia fala que elas estão no meio do Jordão. Tá até hoje lá. E os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo
quanto o Senhor ordenara a Josué, dizendo ao povo, conforme tudo o que o Moisés tinha ordenado a Josué, e o povo atravessou rapidamente. Talvez vocês perguntem, cada homem pegava uma pedra. Que tamanho que é essa pedra? Deve ser uma pedra tamanho que um homem suporta carregar, né? Deus também não ia fazer que aqueles homens também eram homens grandes. Nós sabemos que eles tinham, né? Eles eram mais fortes do que os homens de hoje. Porque Moisés mesmo, a gente observa que Moisés, quando morreu, ele morreu com 120 anos, né? Então ele tinha mais vigor, a gente observa que eles tinham mais vigor. E fala aqui, ó. E Moisés tinha ordenado a Josué, e o povo atravessou rapidamente. E quando todo o povo atravessaram a arca do Senhor, e quando todo o povo atravessaram, então a arca do Senhor e os sacerdotes passaram diante do povo. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade e meia tribo de Manassés passaram armados adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Cerca de 40.000 homens para a guerra passaram diante do Senhor para a batalha, nas planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor enalteceu a Josué aos olhos de todo Israel, e eles começaram a temê-lo, como ele havia temido a Moisés durante toda a sua vida. E o Senhor disse a Josué, ordena aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. E quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e quando as plantas dos pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e fluíram como dantes sobre todas as suas margens. E o povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gigal, no oriente de Jericó. E as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, Josué as levantou em Gigal. E ele disse aos filhos de Israel, se no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais que significam essas pedras, então dizei aos vossos filhos, Israel atravessou este Jordão em terra seca, porque o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até passardes como o Senhor vosso Deus com o mar vermelho, que ele secou diante de nós até que passássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Aí você me pergunta, irmã, essas pedras, elas ainda existem nos tempos atuais? Olha, essas pedras, ninguém sabe, né, ao certo onde elas estão, porque foram todas, né, porque eu não acredito, irmãos, que essas cidades que fala na Bíblia, né, são as mesmas cidades de hoje. Eu creio que porque houve muita guerra, muitas mudanças, o povo, né, a Terceira Guerra Mundial, então envolveu a Segunda Guerra Mundial, envolveu muitos países, eu acho que todos os países, né, foram envolvidos nessa guerra. Então isso aí foi muito assim disperso, então eu não creio. Nem os próprios cientistas, eles sabem onde estão isso, né? Alguns arqueólogos, né, eles relatam, né, que pode ser, né, que essas pedras estão localizadas no Mar da Galileia, mas não é uma vertência, né, como fala, verdadeira. Então a gente não pode, né, dizer que aquilo ali é a mesma coisa de Israel, do nascimento de Jesus, onde Israel fala, né, que é ali que Jesus nasceu, tem aquele aparato todo ali em Israel. Eu também não acredito que Israel era o local, entende? A cidade que hoje, né,
que daquela época. Eu não creio que Israel hoje é a mesma cidade daquela época. Eu não creio. Porque houve muitas mudanças, né, no passar do tempo. Aqui mesmo no Brasil, se você pegar, tem até cidades, né, abandonadas que já foram, né, moradas, né, moradias, cidades grandes, né, fazendas que você pega, às vezes você passa até pelas estradas, você vê fazenda, tudo que foi algo assim foi muito grande, mas que se perdeu no tempo. Então, eu não creio que aonde que fica, aonde está, então a gente não sabe. Mas que existiu por muito tempo. Mas é tanto que o Senhor fala, né, que aquelas pedras seriam, né, um memorial, né, para os filhos de Israel lembrassem, né, que Deus passou eles, né, foi com mão bem forte que Deus tirou eles da terra do Egito, né, para levar para a terra prometida. E isso se perdeu com o tempo, foram dispersos pelo tempo, né, que ninguém sabe onde foi parar a Arca da Aliança. Ninguém sabe. A Bíblia mesmo, a Bíblia foi um livro, ela foi juntado, né, de pergaminhos, né, daqui e dali se juntou, né, e formou a Bíblia, porque ela também com o tempo, né, foram todos dispersos. Então tem muitas coisas que nós vemos, né, nós ouvimos, que não é a realidade. Eu falo assim, não é a realidade. Então nós temos que tomar muito cuidado no que nós estamos ouvindo, vendo, para que a gente, né, não fica à mercê, né, de ilusão, né? Porque muitas coisas levam, né, o homem a ficar cego, né, espiritualmente, né? Igual tem muita gente que sai daqui do Brasil, vai lá para Israel, acha que aquilo ali é tudo verídico. Vocês acham mesmo que aquilo ali é verídico? Não, vem, conta aqui para mim. Vocês acham mesmo que Israel é uma cidade verídica, que de tanto tempo, né? Vocês vai lá e fala aqui nasceu Jesus, aqui Jesus foi crucificado. Gente, com tanto terremoto, com tanta guerra que já houve lá em Israel, com tanta coisa. Eu acho assim, é conto de fadas, né? Ali tem muito contos de fadas ali. O pessoal usa muito a Bíblia para ganhar dinheiro, né? Em cima da fé dos cristãos. E eu já vi muita gente falar assim, eu fui lá, você vai lá, você sente algo diferente. É porque a pessoa já vai lá com esse sentimento, o sentimento que tá vendo, né, que tudo, vai passar tudo na mente dela, e ela tá fragilizada espiritualmente. Então ela vai sentir sim uma certa emoção, porque ela tá fragilizada espiritualmente, porque quando ela tá, né, forte espiritualmente, aquelas coisas ali, tudo que ela vê, aquilo ali não tem significado nenhum para ela, que ela sabe que aquilo ali é uma representação. Se você ir para lá com essa ideia, uma representação, aqui foi, mais ou menos foi desse tipo, porque ninguém sabe, irmão, porque era um lugar, milhões e milhões de tempos atrás, nós não sabemos. Como que nós vamos saber, né? Agora eu pergunto para você, passado, vou dizer assim, coisas de 30 anos atrás, né? Uma casa de 30 anos atrás, já está toda modificada. A cidade, ela muda todo dia. Se você for numa cidade hoje e você for daqui a um ano, já está toda mudada aquela cidade. Então a própria cidade muda todos os dias. Agora imagina Israel, uma cidade grande, uma cidade super, né, desenvolvida. Não tem lógica, não tem, isso não entra na minha cabeça, tá? Não entra na minha cabeça que aquilo ali tudo é dos tempos de Jesus, não entra. Primeiro que se você fizer um estudo mais minucioso, Israel que fala na Bíblia nem é o Israel.
que a nação, né, nem é lá, esse país lá. É outro país, e aquele país lá eles colocaram o nome de Israel. Foram mudados, tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. As cidades de antigamente, tudo mudou. Não tem nada de antigamente na Bíblia, hoje na atualidade. Existem os nomes, né? Os nomes existem, mas a cidade verdadeira mudou tudo. Mudou tudo. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está ouvindo, vendo, né? Para você não ser, né? Como tem gente, eu fui lá no Mar Vermelho, batizei no Mar Vermelho. Será que aquele mar era o Mar Vermelho? Será que aquele mar mudou o nome? Então vamos continuar também. Eu vou ler o capítulo 5. E quando todos os reis dos amoreus que habitavam ao ocidente do Jordão, todos os reis dos cananeus que habitavam junto ao mar, ouviram que o Senhor secara as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passassem. Então seu coração temeu e não tinham mais coragem diante dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faze para ti facas de paderneira e circuncida os filhos de Israel de novo. Aí você fala, mas eles não foram circuncidados, por que eles tinham que ser circuncidados de novo? Porque, olha só, então Josué fez facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Halote. E esta é a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens, todos os homens de guerra, morreram no deserto pelo caminho, quando eles saíram do Egito. Porque todo homem saiu, estava circuncidado. Mas todos os que nasceram no deserto pelo caminho, quando saíram do Egito, não estavam circuncidados. Então, foi por isso, não foi que eles circuncidaram duas vezes, né? O mesmo homem. Uma vez eles circuncidaram aqueles homens, né? Como se o pai, né, foi circuncidado, mas o filho não foi. E a Bíblia era a lei de Deus, né, que fosse circuncidado. Porque durante 40 anos os filhos de Israel caminharam pelo deserto, e todo o povo, todos os homens de guerra que saíram do Egito morreram por não terem obedecido à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra, que com juramento prometeu aos seus pais que nos daria, terra que mana leite e mel. Mas em seu lugar colocou seus filhos. Josué circuncidou estes, porque não estavam circuncidados, pois não os haviam circuncidados pelo caminho. E quando terminou a circuncisão de todo o povo, eles permaneceram no seu lugar no acampamento até sararem. E o Senhor disse a Josué: hoje resolvi o opróbrio do Egito e de sobre vós. E aquele lugar recebeu o nome de Gilgal até hoje. E os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas planícies de Jericó. E eles comeram dos frutos da terra no dia seguinte depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E o maná deixou de cair no dia seguinte, depois que eles comeram os produtos da terra. E os filhos de Israel não comeram mais maná, mas naquele ano comeram dos frutos, dos produtos da terra de Canaã. E aconteceu que quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e viu. E eis que um homem estava de pé diante dele, e tinha uma espada desembainhada na mão. E Josué foi a ele e lhe disse: tu és nosso ou dos nossos inimigos? E este disse: não, mas sou príncipe do exército do Senhor. Cheguei agora. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? E o príncipe do exército do Senhor disse a Josué: tira o sapato dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Observa que Deus permitiu
que Josué visse, né, o anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor, como ele mesmo se relatou, né, para o Josué. O Josué perguntou para ele: quem é você? Aí ele falou assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E a gente observa que Josué viu, ele era um homem. Você entende? O que a Bíblia fala, né, no começo, né, quando Deus criou o homem? Deus fala que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E o príncipe o príncipe era semelhante a um homem. Não era, né? O príncipe do exército de Deus era semelhante a um homem. E ele não veio como uma pessoa, né, como extraterrestre, né, como muitos dizem. Ele veio como um homem. Então, o que isso nos confirma? Que nós somos, realmente, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é coisa maravilhosa? Né? Aí a gente, mais uma coisa que a gente aprende aqui, né? Aprende a temer a Deus. Porque aqui a gente observa que todos os homens que desobedeceram a Deus morreram no caminho, não entraram na terra prometida. O que isso está passando para nós hoje? É o que eu falei para vocês sobre o pecado. Se você, quem que perdoa os nossos pecados? É Deus. É Deus que nos perdoa os nossos pecados. Tanto que o próprio Jesus, ele morreu como cordeiro. A Bíblia fala que ele é o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, né, que perdoa o homem do seu pecado. Por que ele é o cordeiro que tira? Mas a gente tem que pedir como? Porque quando aquele povo, quando Deus falou para aquele povo que eles tinham que fazer um holocausto, eles levavam o holocausto ao sacerdote, o sacerdote apresentavam a quem? A Deus. Então, quando você pede perdão, você pede perdão a quem? Você deve pedir perdão a quem? A Jesus Cristo? Você deve pedir perdão a um homem? Não, você tem que pedir perdão a quem? A Deus. Em nome de quem? De Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo ficou no lugar do cordeiro, né? Que Deus ele exigiu para o povo na época de Moisés, né? Então, Jesus mesmo, todo o tempo ele falou: eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que vêm a mim, né? Ele mesmo disse isso. Então, por esta razão, que quando nós entregamos nossa vida a Deus, né? Quando nós pedimos perdão para Deus nos perdoar, a gente tem que chegar para Deus e falar: olha, eu peço a ti perdão em nome de Jesus Cristo. E que os nossos pecados, mas só que para você pedir em nome de Jesus Cristo, olha só, irmãos, nós temos que ser muito sábio nos nossos pedidos. Por que eu falo isso com você? Você não vai chegar diante, né, apresentar Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro. Ele é o Imaculado, ele não tem pecado. Como que você leva, né, o Cordeiro? É como se você tivesse diante das suas mãos, né, um Cordeiro puro, imaculado, apresentando a Deus. Mas para você levar, colocar Deus, Jesus, como Cordeiro, você tem que estar com o quê? Você tem que estar com a alma sua pura, né? Com arrependida, com arrependimento diante de Deus. Não é de qualquer jeito. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos dar oferta
como muitos dizem, né? A gente não deve dar oferta, irmãos, defeituosa. O que é oferta defeituosa? Oferta defeituosa é aquilo que talvez você trapaceou alguém, né? Aí você vai lá, dá uma oferta, às vezes você ganhou bem coisa, você pega uma oferta, digamos que você ganhou, você fez um negócio e você ganhou, digamos lá, R$1.000. Aí você pega R$10 e dá como oferta pelo aquela negócio que você fez. Isso é uma oferta com defeito, desculpa eu falar. É uma oferta com defeito, né? Então você não tem que apresentar, você tem que apresentar uma oferta digna. Então, irmãos, terminamos aqui, né? Hoje nós adiantamos bastante, né? Vamos deixar o capítulo 6 para o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que esse ano, né? Não sei se eu vou fazer live, vídeo, né? Até ainda esse mês, mas que você tenha um próspero ano, né? De muita paz, de muita reflexão espiritual, que nós devemos ser puros diante de Deus, fazer um conserto, né, da nossa vida espiritual, porque tudo que nós levamos dessa terra é a nossa obediência a Deus. Tudo que de bom que você pode levar dessa terra é só sua obediência a Deus. O próprio Jesus, ele nos ordenou que se nós não amássemos, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus, ele disse assim, se nós temos que amar mais a Deus do que o nosso pai, do que a nossa mãe, nosso filho, nossos irmãos, nossos parentes. Então nós temos que amar mais a Deus. Então nós temos que pensar nisso. Se você ainda não pensou, se você tudo que você faz, eu não posso ir na igreja porque eu tenho cuidado do meu filho, eu não posso ir na igreja, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Tudo que você vai fazer para Deus, vem em primeiro lugar. Às vezes você está colocando Deus como segundo plano na sua vida, e por isso que as coisas não dão certo. Você observa que Deus deixou aquele povo, né, que desobedeceu a palavra dele, ele deixou no caminho, eles não viram a terra prometida. Às vezes você está querendo, pedindo a Deus algo, só que você ainda não se preparou espiritualmente, você não está obedecendo a Deus para você adquirir aquilo que você está querendo. Aí Deus, ele está bloqueando até você, meu filho, acorda, você não está me obedecendo, você está me pedindo, quanto tempo que talvez você venha pedindo, né, uma casa, um carro, um emprego novo, só que você não está fazendo por onde? Aí você quer receber algo de Deus. Então, vamos lembrar dessa passagem, é o que eu falo para vocês, a Bíblia, ela é recheada de exemplos. Vamos abraçar esses exemplos para a gente seguir em frente, tá bom? Assim, fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família, que o ano, né, seja um ano de reflexão, de estreitamento, né, com Deus, que você possa conhecer Deus melhor e andar na presença dele. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.